A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou ilegal o inquérito aberto pelo Supremo e pediu o arquivamento das investigações. Mas o ministro relator, Alexandre de Moraes, negou o pedido e o inquérito continua em andamento. No início da tarde, a Procuradora-Geral da República enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes. Nele, Raquel Dodge pede, além do arquivamento da investigação, a anulação de todos os atos praticados no âmbito da investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na verdade, ela usou o termo mais forte, disse que estava promovendo o arquivamento. Na manifestação, Raquel Dodge destacou que o sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. E que no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz investigador existia no sistema penal inquisitorial, abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo judiciário. E por isso, segundo a PGR, a decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou de ofício a instauração deste inquérito, designou seu relator, ministro Alexandre de Moraes, sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios, quebrou a garantia da imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso do titular da ação penal à investigação. Raquel Dodge disse que, além de não observar as regras constitucionais da delimitação de poderes ou de funções do Ministério Público no processo criminal, esta decisão transformou a investigação em um ato com concentração de funções penais no juiz, que põe em risco o próprio sistema penal acusatório e a garantia do investigado quanto à isenção do órgão julgador. A procuradora destacou que a competência do Supremo não é definida em função do fato de esta corte ser eventual vítima de fato criminoso. E afirmou ainda que a delimitação da investigação não pode ser genérica, abstrata, nem pode ser exploratória de atos indeterminados, sem definição de tempo e espaço nem de indivíduos. E destacou que, transcorrido o período superior a 30 dias dessa instauração, não houve sequer o envio dos autos ao Ministério Público, como determina a própria Lei Processual Penal. Dodge concluiu: considerando os fundamentos constitucionais dessa promoção de arquivamento, registro como consequência que nenhum elemento de convicção ou prova de natureza cautelar produzida será considerada pelo titular da ação penal. Também como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse: acredito no Brasil e em suas instituições e respeito a autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu a liberdade de expressão. Essa é uma questão que está sendo discutida no Supremo, espero que o Supremo resolva. A posição minha, pessoal, sempre foi favorável à liberdade de expressão. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República pediu hoje ao Supremo que suspenda o inquérito que apura ofensas e vazamentos que atinjam a honra dos ministros. A associação pede uma liminar, decisão provisória, para suspender o inquérito, ou, alternativamente, que se determine que qualquer ato que envolva procuradores, como depoimentos, buscas e ordens de prisão, sejam previamente remetidos à PGR. Nesse cenário, várias autoridades públicas, incluindo os associados da ANPR e até mesmo cidadãos comuns, sofrem iminente risco de, sem conhecerem os motivos e sem qualquer chance de se defenderem, se tornarem investigados, se já não forem, em um processo inquisitorial, e sofrerem buscas e apreensões de bens pessoais, terem limitados os seus acessos aos meios de comunicação, escancarada a sua intimidade e até mesmo ceifada a sua liberdade ambulatorial. Os procuradores argumentam, entre outros pontos, que têm direito líquido e certo de ter segurança para a sua atuação profissional, de não terem tolhidos os direitos à intimidade e à liberdade de expressão, de não sofrerem buscas e apreensões de bens sem poderem se defender, de não terem limitados os acessos aos meios de comunicação. Este professor da FGV disse que o pedido de arquivamento feito pela Procuradora-Geral Raquel Dodge tenta corrigir um equívoco do Supremo. E o vício de origem está justamente na abertura do inquérito, que foi feito mediante uma interpretação do regimento, uma interpretação que, do meu ponto de vista, foi equivocada,
permitiu esse procedimento sem a participação do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem vários papéis. O mais conhecido é o papel de acusador. Então, no processo penal, o Ministério Público é quem acusa, quem leva a acusação para o juiz tomar uma decisão. Mas o Ministério Público tem também um papel importante que a gente chama do fiscal da lei, do guardião da Constituição. É alguém que, tal como o Supremo, que tem a função de defender a Constituição, a decisão equivocada de censurar veículos de imprensa, por exemplo, se o Ministério Público tivesse envolvido neste caso, poderia ter sido consultado e, eventualmente, poderia ter trazido alguma manifestação de bom senso no sentido de não seguir naquela direção. Então, a decisão, o ofício da Procuradora-Geral da República, nesse momento, me parece tentar colocar esse procedimento nos trilhos. No fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o ofício da Procuradora-Geral, que promovia o arquivamento do inquérito e suspendia os atos da investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na decisão, o ministro afirmou que o pedido da procuradora não encontra qualquer respaldo legal, além de ser intempestivo e se baseando em premissas absolutamente equivocadas. Pretender, inconstitucional e ilegalmente, interpretar o regimento da Corte e anular decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, o sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados da Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal, por instauração e determinação de sua presidência, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. O artigo trata da polícia do tribunal e prevê que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. O ministro conclui que não se configura constitucional e legalmente lícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento da titularidade da ação penal pública e impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público, conforme reiterado recentemente pela segunda turma do STF. O ex-presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria restaura princípios constitucionais, como a separação entre o órgão julgador e o órgão investigador. O fato é que não cabe ao Poder Judiciário, seja provocadamente, seja de ofício, instaurar inquérito, investigação criminal. Isso fica por conta ou da polícia ou do Ministério Público, este Ministério Público, no uso da sua competência constitucional de promover privativamente a ação penal pública. Quem investiga não julga, quem julga não investiga, porque o órgão julgador, se investigar, tende a ficar comprometido com o seu papel de investigador e aquela isenção, aquela imparcialidade necessária a quem julga, tende a ficar comprometida. Essa é a razão de ser da separação das coisas. Aires Brito também destacou a defesa de Raquel Dodge ao princípio constitucional da liberdade de expressão. O ministro afirmou que a expressão jornalística deve ser plena. A Constituição não diz é livre, diz é plena liberdade de informação jornalística. Então é um sobredireito e o pleno é íntegro, é cheio, é compacto, não é pela metade. Então ou a liberdade de imprensa é completa, cheia, íntegra, ou é um arremedo de liberdade de imprensa. É uma contrafação jurídica.